essa 8ª semana que estamos estudando sobre os milagres que Jesus fez. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo fez muitos outros milagres que não estão registrados nas Escrituras Sagradas. Estes, porém, que estão escritos e registrados, o foram para quê? Você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo nele tenhas vida em seu nome. Quem vai dizer amém assim, mas receber isso aí em nome de Jesus. Portanto, não vai dar tempo, é lógico, a gente estudar, senão teríamos que passar aqui o resto do ano só estudando sobre os milagres, mas creio em nome de Jesus que este milagre que vamos ver hoje também é um milagre poderoso e ele não só conta a história de um milagre, de algo impossível aos olhos humanos, mas ele nos ensina algo muito profundo que vai ser libertador para a sua vida em nome de Jesus. Você crê e recebe, amém? Então vamos orar, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, te damos graças pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui hoje, reunidos em Teu nome. E pedimos que o Espírito Santo, precioso, doce, maravilhoso Espírito Santo, que nos consola, que nos ensina, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos abre os olhos, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele que está nesse lugar, que habita em nós, que tem a primazia nesse ambiente, Ele mesmo nos ensine, nos fale, revele a Tua palavra. Senhor, nós carecemos de uma revelação do Senhor. Nós desejamos uma revelação do Senhor na Tua palavra, que é alimento para nossas almas, que é água para a nossa alma sedenta pelas coisas de Deus. E enquanto o Senhor ministra esse lugar, enche esse lugar da Tua unção, da Tua bênção, e repreende agora toda a força contrária. Repreendemos toda a força de autoridade espiritual contrária à palavra de Deus. Sejam manietados agora, e que somente a voz do Senhor seja ouvida nesse lugar. Para a glória, honra e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia então em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Capítulo 2, vamos ler versículos de 1 a 12. Marcos, capítulo 2. Sentados mesmo como estamos, diz assim a palavra de Deus. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito,
retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. O texto narra, queridos, que Jesus estava de volta na sua casa em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade, até hoje tem ruínas dela, né? Mas na época era uma cidade às margens do mar da Galileia, e onde Jesus escolhera para ali morar. Ele fazia suas incursões, tanto ao norte, quanto indo para Jerusalém, passando por Samaria, etc. Mas ali, ou para ali, Jesus voltava para a cidade de Cafarnaum. Quando a multidão, o povo sabendo que Jesus voltara para sua casa, então eles acorriam para lá, porque onde Jesus está, sempre vai acontecer alguma coisa. Você crê que Jesus está aqui hoje? Amém. Você crê que já está acontecendo coisas aqui? Amém. Sobrenaturais. E Jesus, então, diz o texto que ele estava ensinando a palavra. E é curioso também que esse texto, ou essa história, é narrada pelos 3 evangélicos, chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Todos 3 narram essa história com alguns detalhes. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesses milagres, com esse milagre, é que onde Jesus chega, vai acontecer milagre. Diga comigo, onde Jesus chega, vai acontecer milagres. Onde Jesus chega, milagres acontecem. Se Jesus chegou aqui nessa noite, então milagres vão acontecer. Milagres já estão acontecendo. Se você crê, você vai receber em nome de Jesus. Conta também então que um paralítico é levado até Jesus por 4 pessoas, 4 carregadores, conduzindo aquele homem paralítico. E essa condição revela que aquele homem era completamente incapaz, totalmente imóvel, uma total incapacidade de mover-se. É quase como um homem morto em cima de uma cama, sendo conduzido por 4 amigos, com 4 pessoas interessadas na cura daquele homem. No entanto, aquela tentativa de chegar até onde Jesus estava é frustrada porque a multidão estava na porta. Era muita gente, não só dentro de casa, mas ao redor da casa, de modo que a multidão se torna, mais uma vez, um empecilho. A multidão se torna, mais uma vez, algo que impede a chegada do paralítico até Jesus. Então, eles têm uma ideia. Eles, então, deram a volta, subiram no telhado e descobriram o lugar onde Jesus, mais ou menos, estava, num buraco no teto. Descobriram naquele local e, por ali, fizeram descer o paralítico. Esses buracos eram feitos no telhado para situações de emergência. As casas daquela época não eram como hoje, né? Que tinha telhas como a gente tem hoje, estrutura de cobertura, era diferente, era muita pedra, uma outra estrutura. Mas havia esses buracos estratégicos para essas situações, eventualmente, de emergência. É por lá que eles, então, decidem descer aquele paralítico. Agora, você imagine a cena. Imagine comigo agora. Alguém começa a mexer no teto, a casa está cheia de gente. Alguém começa a descobrir, fazendo barulho, claro. E, de repente, algumas pessoas estão irritadas ali dentro, porque estavam ali na primeira fila, ouvindo Jesus falar. Estavam ali de camarote. E, de repente, alguém começa a perturbar esse sossego, esse lugar. Né? Quem sabe eles ficaram na fila, chegaram de madrugada, sabiam que Jesus ia voltar. E eles foram para o primeiro lugar. E para quê? Para pegar o lugar na frente de Jesus. Então, não é justo na mente dessas pessoas
que agora os atrasados, que vieram muito depois, que não passaram a noite na fila, como eu passei, entrei aqui, peguei o melhor lugar, porque eu quero receber de Jesus, e esses intrusos agora, é muita ousadia, é muita intromissão desse povo. Imagina a murmuração, irmão, começa a imaginar agora. A Bíblia não relata, mas não é difícil você imaginar isso, sim ou não? Gente reclama para lá e reclama para cá, e manda saber quem é esse, e vai lá, mas não tem jeito, irmãos, queridos. Sabe o que acontece? Quando você está determinado a receber algo de Deus, nada pode parar você. Você lembra dos primeiros 2 milagres que nós falamos aqui? Primeiro, Bartimeu, cego. A multidão também queria impedir ele de chegar até Jesus, dizendo: cala-te, para com isso, você está enchendo aqui a paciência do mestre. Você não está vendo que ele está passando, tem gente mais importante do que você é só um cego. A mulher do fluxo de sangue, mesma coisa. A multidão impede aquela mulher de chegar ali, junto de Jesus. A multidão está ao redor de Jesus. Mas ela sabe que ela tem que tocar, ela determinou a buscar a sua bênção. Irmãos, não há nada que pare alguém que está completamente dominado por uma fé que move montanhas. Se você exercitar a sua fé, Deus vai honrar a sua fé. E com aqueles amigos não é diferente. Aquele homem começa a descer agora numa maca. Irmãos, imagina assim, uma maca, uma coisa assim, né? Que cabe um homem. Aquele homem esquelético, moribundo, magro, né? Horroroso, talvez, na sua aparência, porque uma pessoa que está nessa situação há muitos anos, não tem autoestima, não tem cuidado mais com a beleza, né? E alguém começa a descer, agora você imagina o equilíbrio daqueles 4 homens. Não era uma pessoa muito pesada, mas pelo menos uns 40 quilos ele devia ter. Agora você imagina alguém descendo assim, 4 cordas, um em cada ponta, e os 4 estão em cima. Esse lugar não é um lugar apropriado para fazer isso, era improvisação. Eles estão lá e um começa a descer. Vamos descer, vamos devagar, vai lá você agora. E aí o paralítico vai já arriar para um lado, ele vai do outro lado, e acompanha assim, e vai do outro lado de cá. E aí equilibra, e não deixa o paralítico cair, senão ele vai se quebrar todo lá embaixo. Segura. Irmãos, que agonia. Isso aí, Jesus já está parado, olhando toda aquela presepada toda. Ninguém mais sabe, ninguém mais escuta nada, Jesus não está falando mais. Mas aqueles homens estão determinados a colocar aquele paralítico diante de Jesus. Mas todas as vezes que nós nos apresentamos diante de Jesus, pode ter certeza que Jesus vai fazer alguma coisa. Todas as vezes que você se apresentar diante de Jesus, apresente o seu problema, apresente a sua dor, o seu sofrimento, a sua paralisia. Jesus vai ouvir, Jesus vai olhar. E Jesus vai fazer alguma coisa. Porque além de um paralítico, de alguém completamente incapaz de até mesmo de cuidar de si mesmo, alguém que está limitado na sua locomoção, mas ele não é só limitado no corpo, ele é limitado na alma, no espírito. Alguém que está numa condição dessa não tem autoestima mais. É alguém que vive uma desilusão na vida, é alguém que está debaixo de culpa, é alguém que está debaixo de uma tristeza muito grande, porque além de não poder cuidar de si, ainda dá trabalho para os outros, para a família. Mas o verso 5 diz que quando Jesus vê aquilo, que para muitos é uma presepada, que para muitos é uma intromissão num lugar onde não devia se entrar, é alguém que entrou num lugar que não podia entrar, o protocolo não permitia aquilo foi uma ameaça, aquilo foi uma invasão de propriedade particular. Mas Jesus, diz o texto, que vendo-lhes a fé, de quem foi que Jesus viu a fé? Não sabemos, não sabemos se o paralítico tinha fé, Jesus viu a fé dele, o texto não diz, mas diz que Jesus viu a fé dos amigos daquele paralítico. Você tem gente paralítica perto de você? Você tem gente que precisa da sua compaixão? Talvez você diga, não, eu tô bem, mas tem gente que está perto de você que não está tão bem assim.
e que precisa que você tenha fé por eles. Irmãos, quando eu meditei sobre a sexta parte da nossa série de mensagens sobre o filho da viúva de Naim, aquilo ali mudou o meu conceito sobre fé. Porque antes eu estava só pensando que fé era só para quem tem fé. Mas um morto não tem fé. A mãe daquele moço gerou em Jesus uma compaixão, que Jesus, ao compadecer-se dela, levantou o seu filho da morte. Isso nos leva a crer, irmãos, que pode ter gente que não tenha fé, mas se você exercitar a fé por ela, Deus pode usar a sua fé para levantá-la. Seu filho pode não ter fé, está morto espiritualmente. Seu marido pode estar morto espiritualmente. Sua mulher pode estar morta espiritualmente. Mas você está vivo e Deus vai honrar a tua fé, meu irmão. Deus pode honrar a sua fé. Amigos que estão paralisados pelo pecado, não são paralisados fisicamente como esse, mas são paralisados na alma, no espírito. Estão mortos espiritualmente falando, mas você pode ter fé por ele. Você pode exercitar sua fé por ela. E Jesus vai ver, Jesus viu, vendo-lhes a fé. Aqueles camaradas não desistiram por nada. Eles não cederam à tentação de desanimar. Mas aquela pessoa que chega assim, você vai lá em tal lugar assim, tá bom, chega lá e olha de longe, tem uma multidão, não dá certo não, eu vou embora. Já desistiu. Às vezes é um remédio, irmãos, às vezes, sabe, Deus também usa os médicos, amém? Às vezes é um remédio, vai tomar esse remédio, não, acho que não vai dar certo. Como é que você sabe que você não tomou o remédio? Jesus, vendo-lhes a fé, dirigiu-se então ao paralítico. A primeira coisa que nós vimos então foi, onde Jesus chega? Vamos dizer todo mundo junto? Onde Jesus chega? Outra vez. A segunda coisa que nós aprendemos com esse episódio da cura do paralítico é que a fé pode existir sem palavras, mas nunca sem uma ação. Diga comigo, a fé pode existir sem palavras, mas nunca sem uma ação. Aqueles homens determinaram a fazer algo. Eles determinaram a fazer algo, irmãos. E esse algo, você vê que não está escrito, não está determinado. É algo que muitas vezes brota do seu coração. É um ato de fé da sua própria vida. Ninguém disse para aquele cego Bartimeu, você tem que gritar mais alto. Ele gritou, ele determinou, falou, eu vou gritar. Ninguém disse para aquela mulher, ninguém sabia que aquela mulher do fluxo de sangue deveria tocar em Jesus, porque Jesus fez esse milagre de muitas maneiras. Ela poderia ter ficado na frente de Jesus, ter se prostrado diante dele e ter dito, Senhor, eu tenho um problema, assim, 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 eu tenho um fluxo de sangue, uma hemorragia que não para. O Senhor pode ter misericórdia de mim, como ele fez várias vezes. Um leproso chegou certa vez diante de Jesus e falou, Senhor, tem compaixão de mim, se tu queres, tu podes purificar-me. E Jesus olhou para ele, tocou nele e disse, eu quero, seja limpo, ele fica curado na mesma hora. Jesus nunca fez outro milagre da mesma maneira, porque Jesus faz do jeito que ele quer. Mas no coração daquela mulher, ela disse, se eu tocar, eu vou ser curada. Tem coisa, irmão, que é só sua, é só você e Deus. Por isso que você não pode criticar ninguém que está fazendo uma loucura que você não entende. Fica quieto, você não sabe a dor dessa pessoa, você não sabe a determinação que ela tem, você não sabe o impossível que ela tem. Respeite e honre isso. Deixe Deus trabalhar na vida dela. Aqueles amigos disseram, se nós tão somente colocarmos esse paralítico diante de Jesus, ele vai ser curado. Porque a gente já viu muitas vezes essas coisas acontecerem. E se já aconteceu muitas outras vezes, Jesus também vai fazer de novo. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus tem vontade, desejo de curar, de abençoar, porque é da sua natureza abençoar todos nós. Quem recebe da glória a Deus, dá um grito de júbilo, faz alguma coisa. Me ajude a pregar hoje, meu irmão. A nossa fé
está firmada na confiança de que Deus pode e quer nos ajudar. Você nunca pode se aproximar de Deus achando que Deus é ruim, é mau, é juiz somente, está com raiva de você. Nós precisamos nos aproximar, como diz a palavra de Deus. É necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é Deus, que Ele existe, que Ele é abençoador, Ele é galardoador, Ele é o Todo-Poderoso, mas é o abençoador de todos aqueles que o buscam. Se você toma posse disso, faça alguma coisa diferente dos outros. Traga o seu problema e ponha diante de Jesus. Aqueles 4 amigos poderiam ter sido vencidos pelo desânimo, pela tristeza, pelo impossível. Poderiam ter racionalizado. Não, peraí, vamos ficar aqui do lado de fora, né? Uma hora Jesus vai sair desse lugar. Quem precisa, faz agora. Quem está precisando de uma cura, de um milagre, não fica esperando para amanhã. Vai a Jesus hoje. E o que é mais interessante, Jesus olha para aquele rapaz agora, aquele moribundo, paralítico, chama ele de filho. Diz: filho. Irmãos, isso nos ensina que por mais terrível que seja a sua condição, por mais moribundo que você seja diante de Deus, por mais que sua história seja uma história terrível, como daquele paralítico provavelmente era, esse texto nos ensina, essa história nos ensina, que Deus sempre deseja tratá-lo como filho ou como filha. Ele não trata você como pecador, pecadora. Ele não trata você como paralítico que pecou e está pagando um karma que não tem fim. Jesus olha para ele e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Filha, perdoados estão os teus pecados. Jesus está dizendo hoje, irmão, agora, através da minha boca, para você: filho, teus pecados já foram perdoados. Filha, teus pecados já foram perdoados. O fato de Jesus ter mencionado, em primeiro lugar, os pecados daquele homem, provavelmente não deve ter surpreendido a sua audiência. Nem os carregadores que estavam lá trazendo o paralítico, nem os intérpretes da lei, escribas, que muito provavelmente haviam sido enviados de Jerusalém para vigiar Jesus, para discutir com ele. Porque para os judeus, o sofrimento e a culpa estavam sempre intimamente ligados. E eles achavam também que as doenças eram consideradas como castigo para essas doenças ou para esses pecados. Para eles, os doentes eram pessoas contra as quais Deus estava muito irado, especialmente irado. Para eles, nenhum doente. A cultura judaica, religiosa daquela época, cria que uma pessoa doente só podia ser curada das suas doenças e enfermidades depois que todos os seus pecados fossem perdoados. Portanto, na concepção daquela audiência, aquele paralítico estava naquela maneira porque ele havia pecado de uma maneira muito terrível. E se ele estava daquela forma é porque Deus estava castigando ele. Era a ideia que eles tinham. Portanto, todos aqueles que porventura estivessem doentes ou fossem acometidos de alguma doença, era no entendimento deles um ato de Deus fazendo justiça sobre eles. Mas o que é importante naquele momento é que Jesus chegou ali para mudar essa história. Terceira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que Jesus é capaz de sarar o nosso passado maligno. Você tem um passado maligno?
Não precisa me responder. Você tem uma história terrível. Você tem coisas na sua vida das quais você se arrepende, das quais você se envergonha de ter feito ou participado. Você tem histórias na sua vida que todos ficariam de cabelo em pé se você contasse ou se alguém contasse. Jesus olha para aquele rapaz e antes de curá-lo diz: os teus pecados estão perdoados. Jesus não falou para ele de sentimento de culpa. Jesus falou dos seus pecados, irmão, porque o problema é pecado. O sentimento de culpa você resolve com os psicólogos, ele ajuda você a se livrar disso. Agora, pecado só Jesus pode livrar você. Pecado só Jesus pode perdoar. E Jesus olha para ele e diz: teus pecados, filho, estão perdoados. E aquela audiência fica impactada, chocada, porque para eles o perdão de Deus é algo que aconteceria só no futuro. Se Deus, ao pesar na balança no futuro, percebesse que você está no lucro, então você seria perdoado. Mas se não, você não seria perdoado e assim seria perdido eternamente. É uma concepção, irmãos, completamente equivocada de quem é Deus, do que é Jesus, do que é que Ele veio fazer aqui. Você pode ser perdoado dos seus pecados agora mesmo. Quem vai dizer amém? Você pode ser perdoado agora mesmo e viver sem culpa. A culpa, irmãos, é uma das piores companheiras que alguém pode ter na vida. A culpa esmaga, a culpa mata, a culpa rouba a alegria, a culpa empobrece, a culpa nos leva para longe da vontade de Deus, da alegria do Espírito Santo. Os escribas, intérpretes da lei, haviam adquirido, irmãos, uma importância muito grande desde a época da Guerra dos Macabeus, por volta do ano 165, mais ou menos, antes de Cristo. Quando eles venceram o que havia, o general que havia herdado uma parte do Império Grego, e que haviam profanado o templo, os judeus se levantam, fazem uma revolta e conseguem vencer esses inimigos. E esses intérpretes da lei, esses escribas, eles alcançam essa posição muito importante, porque eles eram de fato exemplos. Exemplo de cidadãos, exemplo de pessoas corretas, que aplicavam a lei em todas as coisas. Eram pessoas muito consideradas rigorosas na observação da lei, e o povo respeitava muito eles. E são exatamente eles que começam a arrazoar nos seus pensamentos. Eles não falam nada, eles não dizem nada. O texto apenas diz que alguns escribas que estavam ali assentados, no versículo 6, diz que eles estavam pensando em seus corações: quem é que fala desse modo? Como é que ele pode falar isso? Isso é blasfêmia. E aliás, irmão, naquela época, blasfêmia era um pecado punido com a morte. Morte por apedrejamento, ou morte por alguma maneira. E eles falam assim: quem pode perdoar pecados senão um só que é Deus? Essa expressão, um só que é Deus, era uma expressão muito conhecida dos judeus, até hoje é assim. Naquela época, havia uma frase chamada Shema Israel. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa expressão era conhecida de todo homem judeu que começava a aprender a falar. Ele já tinha que saber essa frase. E quando ele chegava aos 13 anos de idade, todo judeu tinha que repetir essa frase pelo menos 2 vezes por dia. E ele fazia isso em hebraico, quando diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus então aparecia como alguém perdoando pecados, e eles perguntavam: o que é isso? Só Deus pode fazer isso. Como é que Ele pode tomar o lugar de Deus? É essa singularidade de Deus que para eles, os escribas, intérpretes da lei, estava sendo questionado. E o versículo 8 diz algo poderoso: e vendo Jesus,
logo em seu espírito, que eles assim arrazoavam, pensavam sobre essas coisas, porque não se esqueça de uma coisa, querido. Jesus era 100% homem, e ele venceu a cruz como homem. Todos os milagres que ele fez como um homem cheio do Espírito Santo. Mas ele também era 100% Deus. Mas ele não venceu como Deus. Ele se autolimitou numa carcaça humana, um corpo humano, e venceu como homem. Por isso que eu e você podemos vencer também. Porque arrazoais, Jesus diz para eles, né? Sobre essas coisas em vosso coração. Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, versículo 10. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Irmãos, aqui vai acontecer um milagre maior do que ser um paralítico ser curado. Porque aqui, Jesus está ensinando para aqueles homens, para aquela audiência, que se a questão é meramente externa, então é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, porque ninguém vê, ninguém está vendo se os pecados foram perdoados ou não. É algo interior. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: se vocês pensam que eu estou falando apenas palavras vazias e que eu não posso dizer o que eu estou dizendo, então vocês vão ver por vocês mesmos se essa ordem que eu vou dar agora vai funcionar ou não. A primeira vocês não viram se realmente funcionou, porque é invisível. Mas a segunda vocês podem ver, e vocês vão ver. E ele diz então ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito, toma a tua cama e vai para a tua casa. Irmãos, que coisa interessante. É interessante que Jesus enfatiza a cama aqui. Ele enfatiza a esteira, a maca, sei lá o que era aquilo que eles levavam. Jesus enfatiza esse instrumento que antes se tornara um símbolo da sua escravidão, da sua paralisia. Jesus está dizendo: pega essa cama, não deixa ela aqui não. Carrega ela com você, mas agora não é ela que vai te carregar, é você que vai carregar ela. E mostra para todo mundo o que foi que Jesus fez na tua vida, meu irmão. Mostra para todo mundo o que foi que eu fiz na tua vida, meu irmão. Mostre a sua cama como um sinal da sua libertação. Não tenha vergonha de mostrar as cicatrizes. Não tenha vergonha de mostrar os laudos médicos dizendo que você estava condenado à morte e Jesus tirou você de lá. Não tenha vergonha de mostrar as fotos de repente. Olha aqui como é que era e agora como é que eu estou. Olha o que Jesus fez na minha vida. Por quê? Porque Jesus é capaz de sarar o nosso passado maligno. Não só curar as nossas doenças e enfermidades do corpo, mas Ele é capaz de sarar a nossa alma. Ele é capaz de sarar o seu passado. Aquele homem precisava ouvir aquelas palavras: filho, teus pecados já foram quitados. Não fica mais debaixo dessa condenação. Irmãos, eu sempre me lembro, quando eu falo sobre isso, de uma cena. Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Porque alguém já disse que quando a gente vai ficando mais maduro, mais velho é o pecado. O pecado é que é velho. Eu não estou ficando velho. Estou ficando mais experiente, né? Diz que a gente adquire o direito de ser um pouquinho mais repetitivo. Então eu vou repetir essa. Mas aquela cena é muito forte, porque exemplifica exatamente isso aqui. Fui visitar um amigo, ele tinha um pouco mais de idade do que eu. Isso já faz uns 20 anos, talvez. E ele chegou, sabia que ele tinha tido alguns problemas sérios de saúde. Mas eu fiquei chocado, mais chocado, não só com o físico dele já muito debilitado, emagrecido.
E ele chegou saindo do quarto da sua casa, eu fui na sua casa visitá-lo, ele chegou na sala empurrando aquele carrinho assim, muito difícil, com muita dificuldade. E ele olhou para mim e disse assim: veja o que eu estou pagando pelos meus pecados. Veja o que Jeová colocou sobre mim para eu pagar pelos meus pecados. Irmãos, nenhum de nós jamais vai poder pagar pelos nossos pecados. Isso é engano das trevas. Toda a sua culpa já foi colocada em Cristo. Não aceite mais isso. Estou pagando porque a minha... Você não sabe, pastor, é muito pecado. É muita coisa, o senhor não tem ideia. É muita coisa. Eu sei, Jesus sabe mais do que você e eu. Mas sabe, irmãos, nada escapa, nada foge, nenhum deles consegue escapar dessa declaração profética, desse decreto de Jesus: filho, filha, todos os teus pecados já foram perdoados. Todos eles estão aí nesse pacote. Você não tem mais que estar andando debaixo de culpa. Pastor, eu acho que... a Bíblia diz, né? Ainda tem base bíblica para reforçar seu pensamento equivocado. A Bíblia diz que o homem semear, isso também ceifará. Eu estou semeando o que eu plantei. É verdade, isso é uma lei da natureza e é uma lei espiritual também. Mas até nisso, Jesus entra na vida da gente para dizer: eu vou colher o que você plantou. A encrenca que você semeou, vem para mim, põe sobre mim, põe sobre a minha culpa agora. Você está livre, filho, você está livre, filha. Mas é assim, é assim. Mas a gente não tem que pagar, não. Vai pagar quem não confiar em Cristo. Quem acha que tem que pagar, vai pagar, vai. Quer dizer, não vai pagar nunca, porque não vai conseguir, né? Mas todos aqueles que confiaram em Cristo já tiveram suas culpas pagas. Já tem o seu passado maligno curado, sarado. Meu irmão, um desejo pelo qual anseia toda a consciência oprimida é ouvir essa palavra. Perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Irmãos, essa palavra tem o poder de trazer de volta todos os filhos desgarrados, que foram embora, que saíram para longe de Deus. Esta é a mensagem das boas novas que você, meu irmão, que você, minha irmã, precisa contar, precisa anunciar. Ei, João Pessoa, seus pecados foram perdoados. Ei, gente da minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho, escutem. Ei, seus pecados foram perdoados, todos eles. Não, você não precisa mais viver como um culpado, debaixo dessa força, debaixo vergado nesse peso. Você já foi liberto, Jesus já levou na cruz. Você tem que viver como perdoado, como vencedor. Romanos 8 diz: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que coisa extraordinária! Ei, mano, que maracate. Porque a lei do Espírito... Romanos 8, põe por favor aí na tela, por favor. Romanos 8, que coisa maravilhosa. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida... Veja que o Espírito aqui está com E maiúsculo. A lei do Espírito Santo, o Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Você foi livre. Você foi livre. Mas é salvação. Essa salvação é grande demais. É grande demais.
Você tem que ficar bestalhado olhando para ela, você tem que ficar embasbacado, você tem que ficar bestalhado, você tem que ficar maravilhado. É o canto que diz: maravilhado estou de ti, Senhor, maravilhado, porque o Senhor fez algo tremendo que eu não posso fazer, mas o Senhor me deu de graça, me livrou da lei do pecado e da morte. Nós não sabemos, concluindo, de que maneira o paralítico, ou o estado de enfermidade daquele paralítico, estava ligado ao seu pecado. A Bíblia não registra. Mas não há dúvida de que ele estava realmente ligado ao sentimento de culpa. Talvez você esteja como aquele paralítico, atrelado a um sentimento de culpa. E o diabo todo dia vem para você e diz: você é isso mesmo, você é culpado. Você é bronco. Você é chato. Você é pecador. Você é mentiroso. Você é trapaceiro. Você tem o espírito de Jacó. Você é hipócrita. O que você está fazendo aqui no meio desse povo santo? O diabo vem com essas conversas. Em nome de Jesus, rejeita isso agora mesmo. Manda ele embora. A pessoa que sinceramente anseia por salvação, todos nós aqui ansiamos por isso, vai ter sempre uma necessidade. Primeira, dentro do seu sofrimento, de reconciliar-se com Deus por causa do seu pecado. Porque assim como aquele paralítico, a sua maior angústia é o pecado, não é a doença. A maior angústia de um ser humano não é a doença, é o pecado. Mas a boa notícia é que para ambos Jesus tem a solução. Tem a solução para o pecado e tem a solução para a doença. Portanto, o maior milagre que aconteceu aqui não foi nem o paralítico voltar a andar. Isso foi um grande milagre. Mas foi ele ser liberto da culpa. Jesus quer libertá-lo da culpa hoje à noite. Para que você viva uma vida que glorifique o nome dEle. Saia desse ambiente. Ah, pastor, sou nervoso mesmo. Sou irritado. Tenho fé. Você precisa começar a dizer: eu era irritado, não sou mais. Eu era, não sou mais. Eu falava um monte de besteira, não falo mais. Boca suja, cheia de palavrão, não falo mais. Porque Jesus mudou isso. Jesus curou meu passado maligno. Não tenho mais vontade, irmãos, e é incrível. Como é que alguém que não conseguia falar 3 palavras, 4 era palavrão, de repente começa a mudar e alguém chega: peraí, o que aconteceu com você, rapaz? Você não tem... Não é uma coisa que aconteceu de fora para dentro, é de dentro para fora. Ele começa a ser mudado de dentro para fora. E você começa a amar Jesus e a deplorar, renunciar, rejeitar as coisas do mundo e as coisas do pecado, porque o seu espírito está sendo abençoado agora. Você está sendo santificado de dentro para fora. À medida que você ouve palavras como essa: filho, filha, teus pecados estão perdoados. Filho, levanta-te. Eu te ordeno, levanta-te. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa.